Olá, bem-vindo a mais um vlog. Hoje vou atualizar sobre projetos passados, alguns bem-sucedidos, outros não. Antes, perguntaram se senti falta da Serra de Meia Esquadria. Há alguns meses, fiz um vídeo explicando por que a removi da oficina. Desde então, trabalhei em 5 projetos diferentes de marcenaria, 2 dos quais já apareceram no canal. E a resposta é complicado. Mas aqui estão 3 observações que fiz desde que a removi. Primeiro, estou usando a serra de fita muito mais do que antes. Normalmente, apenas para cortes que não precisam ser precisos. Tudo o que precisa ser preciso é cortado na serra de bancada. O que me leva à minha segunda observação, que é que meus cortes em meia esquadria melhoraram muito. Com a guia angular na serra de bancada, sempre obtenho resultados perfeitos. Comentei isso em um vídeo recente ao construir um berço para meu filho. E terceiro, trocar entre a guia paralela da serra de bancada e a guia angular acontece o tempo todo. Eles estão em rotação constante durante todo o projeto. Se isso te incomoda, provavelmente você não vai querer tomar a mesma decisão que eu. Alguns comentaram no vídeo que, para cortar madeira 10x5 e projetos de construção, nada supera a serra de esquadria. Mas esse tipo de trabalho, para mim, na maioria das vezes, acaba sendo coisa que eu faço do lado de fora, ou longe da oficina mesmo. E nessas situações, eu nunca tenho paciência para montar uma serra de esquadria de qualquer jeito, já que é uma ferramenta que realmente precisa de pelo menos alguns apoios para cortar peças mais longas. Acho muito mais rápido, prático e até divertido usar serra circular e esquadro rápido. Inclusive foi assim que construí todo esse galpão. Tem uma série completa de vídeos sobre essa construção no meu canal, que vou deixar o link aqui embaixo. Um exemplo de quando senti falta dela. Porém, foi quando estava instalando a tubulação do novo sistema de extração. Cortar tubo de PVC na serra de esquadria é muito rápido para cortes limpos, mas usei uma esmerilhadeira, porque mais uma vez, eu não estava a fim de pegar a serra de esquadria e montá-la só para fazer alguns cortes em uns tubos. Então, de qualquer forma, numa escala de 1 a 10, sendo 1 eu não sinto falta nenhuma, e 10 sendo traga de volta para a oficina imediatamente, eu diria que estou em algum lugar entre 3 e 3,5. Sinto um pouco de falta, mas ainda acho que foi a melhor decisão para mim e minha oficina. Se alguém pudesse devolver minha serra de esquadria e a bancada da serra de esquadria num passe de mágica, eu recusaria. Agora, vamos para um grande projeto que concluí com a ajuda do Aiden, do The Aiden Project, que foi um enorme sumidouro. Isso foi concluído há alguns meses. E, uau, foi muito trabalho. Após terminar o trabalho pesado, nivelei e compactei o terreno. Reinstalei as lajes antigas o melhor possível e o pátio já está em uso novamente. A drenagem funciona perfeitamente. Tivemos chuvas fortes e não há sinais de problemas. Definitivamente, foi o dia de trabalho mais difícil que já tive na minha vida. Mas também um dos projetos mais gratificantes dos quais já participei. Muitas vezes, só fico olhando pela janela quando está chovendo e sinto uma sensação boa, pensando em toda aquela água simplesmente sumindo da minha vista. Isso é meio triste, não é? Consegui remover quase toda a terra do topo do jardim, então não precisei alugar uma caçamba. Na frente da nossa casa, porém, onde mandamos instalar um sumidouro há alguns anos, logo depois que nos mudamos, por profissionais, ainda estamos tendo bastante acúmulo de água toda vez que chove forte. Então estou um pouco preocupado que talvez tudo isso tenha que ser aberto em algum momento. E talvez a gente precise aumentar e adicionar mais caixas ou algo assim. O que eu realmente não estou nem um pouco animado para fazer. E obviamente vou precisar buscar ainda mais ajuda com isso. Outro projeto que fiz este ano foi construir e instalar minha própria cozinha artesanal na nossa área de serviço, incluindo a bancada e o revestimento da parede. E esse é um projeto com o qual tive alguns problemas. Então queria explicar o que deu errado e como resolvi. Eu usei um piso vinílico resistente, de uso comercial, para a bancada e o revestimento da parede, do tipo que você vê em pisos de hospitais e escolas. Principalmente porque custa bem menos que uma folha de laminado e nosso orçamento era limitado. Além disso, é mais acessível e fácil de achar. Ele se mostrou tão durável e fácil de limpar quanto qualquer superfície de trabalho que já usei. Lembrando que essa superfície não é usada para preparar alimentos. Então, não há facas ou panelas quentes. Mas acredito que suportaria bem essas situações. Mas, algumas semanas atrás, notei uma pequena curvatura no meio do roda-banca enquanto usava a pia.
Basicamente, o vinil estava descolando do MDF. E eu tinha usado um adesivo de contato em spray para colar o vinil no MDF. E depois de alguns meses funcionando perfeitamente, ele começou a falhar. Eu bati ao redor das bancadas com a unha, que é uma boa maneira de descobrir se está descolando em alguma área, porque vai soar firme e sólido onde a cola está funcionando direito. Mas se estiver começando a descolar em alguns pontos, dá para perceber pelo som. E eu percebi que a grande maioria estava boa e firme, exceto ao redor do perímetro da bancada, onde parecia que poderia estar solto. Após cutucar um pouco, ela realmente levantou em alguns pontos nas bordas. Eu suspeito que seja porque, conforme as estações mudam, o vinil encolhe e expande talvez só frações de milímetro, mas o suficiente para soltar a cola. Usei supercola com o aplicador de ponta fina que já tinha. Apliquei nas áreas soltas e prendi com uma tábua por cima. Agora está bem firme novamente. Já o rodabanca foi mais complicado devido à gravidade e ao fato de estar todo selado com silicone. Fiz pequenos furos com broca de 2 milímetros e injetei o máximo de supercola, segurando firme por 1 ou 2 minutos. Por causa do design desse vinil, os furos são impossíveis de encontrar. Meu plano era preenchê-los novamente com algum tipo de massa acrílica ou algum tipo de preenchimento. Mas assim que consertei com a cola, simplesmente não consegui mais encontrar os furos. Eu simplesmente não consigo vê-los. E olhando para isso agora, você nunca saberia que eu passei 10 minutos consertando. E se isso falhar de novo no ano que vem, o que eu acho que não vai acontecer. Mas, se acontecer, eu simplesmente conserto de novo. Se você acompanha o podcast Workshop Banter com o Matt do Banter Workshop e comigo, temos uma novidade empolgante para o Natal. Faremos um quiz de Natal sobre marcenaria, com perguntas dos nossos e dos seus makers, e pessoal do Faça Você Mesmo favoritos do YouTube. Vai ser muito divertido, então se você ainda não se inscreveu, vá até o canal Workshop Banter no YouTube ou ouça pela sua plataforma de podcast favorita. Os links estão na descrição. Ultimamente, tenho curtido alguns conteúdos do YouTube. O primeiro é o True Blue Travelers, que converteu uma antiga van de entregas da Sainsbury's em um motorhome, concluído recentemente, e com o qual estão viajando. Ótimo canal. Jazz e John são divertidos de assistir e fazem vídeos ótimos, cheios de detalhes legais. Após meus recentes problemas com extração de poeira, encontrei um vídeo do Justin DPU, espero pronunciar corretamente, onde ele liga o aspirador da oficina à tubulação do extrator HVLP. É um experimento realmente interessante e, sinceramente, me surpreendeu bastante. Então, se você, como eu, está perdido tentando encontrar a melhor solução de extração, eu recomendo dar uma olhada. Tudo isso serve para refletir. Se ainda não viu o novo canal de culinária do Matt, do Badger Workshop, o Kitchen Ramblings, vale a pena conferir. É sensacional. Por fim, eu só queria mostrar algumas ferramentas novas que a Milwaukee me enviou e que eles lançaram recentemente. A primeira delas é uma ferramenta que já estava na minha lista de desejos há bastante tempo. É a lima elétrica de cinta sem fio, e ela funciona com o sistema de bateria M12. Essa é uma daquelas ferramentas brilhantes que chamo de salva-vidas, como a multiferramenta oscilante. Então, naquelas ocasiões em que você tem um prego de acabamento que não entrou direito, você pode simplesmente lixá-lo suavemente com isso. Eu uso essas ferramentas com bastante frequência, mas elas não aparecem muito nos meus vídeos porque, como eu disse, é apenas uma daquelas ferramentas que te tiram de apuros de vez em quando. Anteriormente, eu usava o Evolution, que é uma ferramenta com fio, e também era ótimo, mas eu sempre prefiro minhas ferramentas sem fio porque você pode levá-las para qualquer lugar e não precisa ficar se preocupando com cabos. Em segundo lugar, vem a serra Tico-Tico de empunhadura cilíndrica. É a primeira vez que uso esse tipo no sistema M12. Matt e eu conversamos sobre isso em um episódio recente do Workshop Banter. E sim, eu já prefiro muito mais esse modelo do que o tipo tradicional de cabo em formato de D. Ela sopra muito bem. Tem configurações de oscilação. E gostei tanto que guardei minha antiga serra Tico-Tico Mate dentro de casa, pois acho que não vou mais usá-la. E por fim, a tupia sem fio de meia polegada. Como você deve saber, não uso tupias com frequência e geralmente tento outras formas de realizar a tarefa. Dito isso, você deve ter notado que eu tenho usado tupias cada vez mais recentemente. E isso porque estou tentando superar meu medo delas. Ainda não usei essa aqui, mas estou realmente ansioso para experimentar. É isso por enquanto. Obrigado por assistir, espero que tenha gostado.